Caros leitores, que alegria imensa tê-los aqui conosco. Hoje nossa narrativa fala de amor verdadeiro e redenção, daqueles que brotam no silêncio e florescem quando menos se espera. Vocês conhecerão Isadora, uma jovem sensível e corajosa que ousou desafiar as correntes da própria família em busca de liberdade. E encontrarão o barão Teodoro, um próspero fazendeiro de café, marcado pela dor de uma perda que o fez erguer muros altos ao redor do coração. Seus caminhos se cruzam de maneira improvável quando ela, exausta e sem rumo, encontra abrigo justamente nos aposentos onde ele escondia o luto. No início, o convívio é feito de gestos contidos e silêncios compartilhados, até que surge a cena que muda tudo. Isadora descobre que os aposentos onde repousa guardam memórias que Teodoro nunca mais ousou visitar. O que acontece quando alguém ilumina sem querer o espaço mais sombrio da alma alheia? Até onde o peso da culpa pode afastar ou aproximar dois corações? Respirem fundo, ajeitem-se. Nossa história se passa em meados de 1850, quando o Brasil imperial vivia sob o reinado de Dom Pedro II e as fazendas de café do Vale do Paraíba eram símbolos de riqueza e poder. Era um tempo de contrastes extremos, onde a modernidade chegava pelos vapores e estradas de ferro, enquanto as tradições familiares permaneciam rígidas como os troncos de peroba dos casarões coloniais. Isadora contemplava o céu pela janela de seu quarto enquanto ouvia os preparativos para o almoço dominical lá embaixo. Seus dedos brincavam com o pequeno medalhão que carregava no pescoço, uma delicada imagem de Nossa Senhora das Graças que sua avó materna lhe dera antes de partir deste mundo. Era seu amuleto, seu lembrete silencioso de que havia algo além dos muros daquela casa senhorial no interior de Minas Gerais, onde o tempo parecia congelado nos valores do século passado. Seu pai, Coronel Antônio Mendonça de Almeida, era conhecido na pequena cidade de Santo Antônio das Flores como homem de palavra, comerciante próspero e defensor ferrenho da moral cristã e dos bons costumes. O que poucos sabiam era como aquela rigidez se transformava portas adentro em controle asfixiante sobre sua única filha. Isadora, desça para ajudar sua mãe com os convidados. A voz grave do pai ressoou pela escadaria de Jacarandá. Ela respirou fundo, ajeitou o vestido de seda azul anil, um dos poucos que ele aprovava, e desceu com a postura que aprendera nas lições de piano e francês impostas desde os 13 anos. Era preciso ser perfeita, especialmente hoje. Ela não sabia, mas aquele seria o último almoço em sua casa de infância. Na sala de jantar, sua mãe, Dona Cláudia, movimentava-se com a eficiência silenciosa de quem aprendeu a existir sem fazer barulho. Olhos baixos, gestos contidos e um meio sorriso permanente para os outros. Isadora percebeu que o pó de arroz que a mãe usava não conseguia disfarçar o tremor no canto dos lábios. Algo estava errado. "Mãe, o que aconteceu?" sussurrou enquanto ajudava a organizar a travessa de farofa temperada com dendê. "Seu pai convidou o doutor Expedito para o almoço", respondeu Cláudia, quase sem mexer os lábios. "E a esposa dele?" perguntou Isadora, tentando entender a tensão. "Ele enviuvou há 2 anos, minha filha." O olhar assustado da mãe dizia tudo. Isadora sentiu o estômago afundar. Dr. Expedito Rodrigues, o advogado da comarca vizinha, era um homem de quase 50 anos, conhecido pelo escritório próspero e pela amizade com seu pai. Ele sempre a olhava de um jeito que a deixava desconfortável, com comentários sobre como ela estava se tornando uma senhora de fino trato. Coronel Antônio entrou na sala ajeitando o colete bordado e lançando um olhar de aprovação para a mesa já quase pronta. "Isadora, você vai sentar ao lado do doutor Expedito hoje. E, por favor, preste atenção quando ele falar. É um homem culto, tem muito a ensinar." Ela engoliu em seco, fazendo uma mesura respeitosa. "O senhor convidou a tia Regina também?" Era sua última esperança. A tia, irmã de sua mãe, sempre trazia leveza aos almoços dominicais com suas histórias da corte. Sua tia não virá mais a esta casa. "Ideias modernas demais para uma solteirona", disse secamente. Isadora sabia o que isso significava. Sua tia havia questionado alguma decisão do Coronel Antônio. A campainha soou, anunciada pelo criado de Libré. Os convidados começaram a chegar. Vizinhos fazendeiros, alguns comerciantes amigos do pai,
o vigário da paróquia local e, finalmente, o doutor Expedito, com seu fraque preto impecável e um embrulho nas mãos. Isadora observou da escadaria o sorriso largo que seu pai lançou ao advogado, uma expressão que raramente dirigia a ela. Doutor, seja bem-vindo. Entre. Sua presença hoje nos honra sobremaneira. Durante o almoço, Isadora sentiu-se como um animal em leilão. As conversas fluíam ao seu redor, mas sempre retornavam a ela. Suas qualidades domésticas, sua educação refinada, seu conhecimento de francês e piano. Isadora é muito prendada, não é mesmo, Cláudia? Bordado, culinária, música, tudo o que uma boa senhora deve dominar, anunciou o coronel Antônio. E ela pinta aquarelas lindamente, completou sua mãe num raro momento de iniciativa. O comentário, em vez de agradar, provocou uma sombra no rosto do pai. Essas pinturas são passatempo de moça ociosa, logo terá responsabilidades maiores. Foi quando o doutor Expedito pigarreou e, com solenidade calculada, abriu o embrulho que trouxera. Era um estojo de veludo carmesim. Dentro, um colar de pérolas das melhores águas do Oriente. Com a permissão do senhor coronel, gostaria que a senhorita Isadora aceitasse este presente. É apenas o começo de uma jornada que espero compartilharmos. A mesa inteira silenciou. Isadora sentiu o sangue fugir do rosto, enquanto sua mãe contemplava fixamente o prato de porcelana francesa. Foi o vigário quem quebrou o silêncio. Que momento abençoado! O início de um noivado é sempre motivo de júbilo para nossa comunidade cristã. Noivado. A palavra ecoou na cabeça de Isadora como um sino fúnebre. Ela olhou para seu pai, depois para a mãe que continuava de cabeça baixa e, finalmente, para o doutor Expedito, com seu sorriso de quem acabara de fechar negócio vantajoso. Eu agradeço imensamente a gentileza, doutor, disse com a voz trêmula, mas não posso aceitar. O silêncio que se seguiu foi cortante como navalha de barbear. Isadora está apenas acanhada, interveio o coronel Antônio com um riso forçado. Não, pai. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Não estou acanhada. Não desejo me casar. Não seja ingrata, menina. O doutor Expedito é dos homens mais respeitados de nossa província. Não duvido, pai, mas tenho outros planos. Desejo estudar, quero continuar pintando, quero ir para o Rio de Janeiro fazer o curso de Belas Artes na Academia Imperial. As palavras saíram como uma avalanche. Era a primeira vez que dizia em voz alta o sonho que cultivava secretamente. Que absurdo é esse? A voz do coronel Antônio elevou-se, cortando o ar como chicote. Nenhuma filha minha vai morar sozinha na capital do Império para ficar fazendo desenhos. Você tem uma proposta honrosa de um homem de bem. Doutor Expedito interveio com calma calculada. Coronel, talvez seja melhor conversarmos noutra ocasião. A senhorita está nervosa. Não estou nervosa, Isadora respondeu, surpreendendo a todos com sua firmeza. Estou decidida. Não me casarei com Vossa Senhoria, doutor Expedito. Não abrirei mão dos meus sonhos. Foi como acender pólvora seca. Coronel Antônio levantou-se, derrubando a cadeira de espaldar alto. Seu rosto, normalmente contido numa máscara de respeitabilidade, contorceu-se em fúria. Que sonhos são esses? Você pensa que vai viver de aquarelas? Pensa que vou sustentar uma filha rebelde que rejeita o futuro que construí para ela? Pai, por favor, silêncio. Você humilhou esta família diante de pessoas respeitáveis, diante do próprio vigário da paróquia. Isadora sentiu as lágrimas brotarem, mas conteve-as com determinação. Não foi minha intenção humilhar ninguém. Só queria ser honesta comigo mesma. Honesta? Você traiu tudo que lhe ensinamos. A mãe tentou intervir com um sussurro quase inaudível. Antônio, os vizinhos podem ouvir. Que ouçam. Que todos saibam que tipo de filha criei. Uma ingrata que cospe no prato onde come. Um a um os convidados começaram a se retirar, murmurando desculpas constrangidas. Apenas o doutor Expedito permaneceu, observando a cena com expressão impassível. Quando todos saíram, Coronel Antônio agarrou Isadora pelo braço com força desnecessária. Vá para seus aposentos agora e reze para que eu me acalme antes de decidir o que fazer com você. Ela subiu a escadaria trêmula e fechou-se no quarto. Pela janela, viu o doutor Expedito partir em sua carruagem sem olhar para trás. Sabia que havia cruzado uma linha sem retorno. Horas mais tarde, quando a casa já estava mergulhada no silêncio pesado que sucede às grandes tempestades,
A porta do quarto abriu-se. Seu pai entrou, seguido pela mãe, cujos olhos estavam vermelhos de tanto chorar. "Arrume suas coisas", disse ele, jogando uma mala de couro sobre a cama de dossel. "Como assim? Você tem 10 minutos para pegar o essencial. Depois disso, não quero mais ver seu rosto nesta casa." Cláudia soluçou baixinho no canto do aposento. "Antônio, ela é nossa única filha." "Cale-se! Ela escolheu seu caminho. Agora vai viver as consequências." Isadora sentiu o mundo girar. "Pai, podemos conversar com calma? Não há nada para conversar. Você envergonhou esta família, rejeitou um futuro digno. Agora vai descobrir como é árduo o mundo lá fora, sem o conforto que sempre lhe proporcionei." Com as mãos trêmulas, Isadora começou a colocar algumas peças no baú de viagem. Um caderno de desenhos, alguns lápis, o estojo de aquarelas que ganhara da avó. Quando ia pegar o pequeno porta-retratos com uma fotografia da família, o pai o arrancou de suas mãos. "Isso permanece aqui. Você não tem mais família." As palavras atingiram-na como bofetada. Sua mãe aproximou-se sorrateiramente e deslizou algumas moedas de ouro em seu bolso. "Me perdoe", sussurrou antes de recuar novamente. 10 minutos depois, Isadora estava no alpendre da casa com a mala na mão e o coração despedaçado. Os escravos domésticos observavam discretamente da senzala, atraídos pelos gritos anteriores. "Vá embora e não volte mais", bradou seu pai da porta principal. "Esta casa morreu para você." Ela seguiu pela estrada de terra batida, as pernas movendo-se automaticamente, enquanto as lágrimas finalmente corriam livres pelo rosto. Não olhou para trás, não implorou. Engoliu o choro que ameaçava transformar-se em soluços e seguiu em frente, enquanto o sol começava a se pôr no horizonte de Santo Antônio das Flores. À sua frente, apenas incerteza. Atrás, uma vida que acabara de desmoronar como castelo de cartas. Não tinha ideia de quanto tempo caminhou pela estrada poeirenta, passando por canaviais e cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. A noite caía rapidamente no interior, e logo estaria completamente no escuro, numa região onde onças e outros perigos rondavam as estradas desertas. O cansaço e a fome começavam a fazer-se sentir quando avistou ao longe as luzes de uma fazenda. Era sua única esperança de abrigo para aquela noite. Com os pés doloridos e o coração pesado, dirigiu-se na direção das luzes, rezando para encontrar alguma alma caridosa que lhe oferecesse pelo menos um canto no paiol para passar a noite. Barão Teodoro Silva descarregava a carroça com movimentos automáticos, repetindo a rotina que se tornara seu refúgio nos últimos 3 anos. Aos 45 anos, seu corpo ainda mantinha a força e agilidade de quem sempre trabalhou a terra, mas seus olhos carregavam o peso de quem conhecera a felicidade e depois a perdera. A fazenda Vista Alegre, a 20 quilômetros de Santo Antônio das Flores, era sua fortaleza e prisão voluntária. O título de barão, concedido pelo imperador pelos serviços prestados à agricultura e ao progresso da província, pesava-lhe nos ombros mais do que honrava. Após terminar de guardar os mantimentos que comprara na vila, sentou-se na varanda e contemplou o horizonte onde o sol começava a se pôr. Seus pensamentos foram interrompidos pelo latido insistente de Trovão, seu fiel cão de guarda. O animal corria em direção à entrada da propriedade, latindo para algo ou alguém na estrada. Teodoro levantou-se intrigado. Raramente recebia visitas, especialmente àquela hora. Com passos cautelosos, seguiu o cachorro até a pequena estrada que ligava sua fazenda à estrada real. Foi quando a viu. Uma jovem desmaiada sob a sombra de um pé de jatobá centenário que marcava a divisa de sua propriedade. Por um instante pensou em dar meia volta. Problemas alheios nunca foram sua especialidade, especialmente depois que Beatriz partira deste mundo. A solidão tornara-se seu estado natural, uma segunda pele que o protegia do caos exterior. Mas havia algo no abandono daquela figura, a mala surrada ao lado, o rosto marcado por lágrimas secas, que o tocou profundamente. Aproximou-se com cuidado enquanto o Trovão farejava a bagagem da desconhecida. "Senhorita", chamou mantendo distância respeitosa. "Está me ouvindo?" Não houve resposta. Teodoro notou que ela respirava regularmente, mas parecia exausta e desfalecida. Sem saber exatamente por quê,
tomou decisão que mudaria sua vida. Não podia deixá-la ali exposta ao relento e aos perigos da estrada deserta. Com movimentos cuidadosos, recolheu a mala e, depois de momento de hesitação, ergueu a jovem nos braços. Surpreendeu-se com a leveza dela, como se o mundo já tivesse retirado todo o peso possível de seus ombros. No curto trajeto até sua casa, observou-lhe o rosto jovem. Não devia ter mais que 20 anos. Quem seria? O que a teria levado àquele estado? Por que estava sozinha numa estrada rural ao entardecer? Essas perguntas rodopiavam em sua cabeça enquanto abria a porta do quarto de hóspedes com o pé e colocava a desconhecida na cama de jacarandá. Apenas então percebeu seu dilema. O que faria quando ela acordasse? Como explicaria a uma jovem assustada que um estranho a carregara para dentro de sua casa? Resolveu que o melhor seria deixar água fresca e algo para comer ao lado da cama, caso ela despertasse durante a noite. Saiu do aposento, deixando a porta entreaberta para que Trovão pudesse entrar e sair. O cachorro parecia ter assumido a responsabilidade de vigiar a visitante inesperada. Na manhã seguinte, Teodoro acordou com o cantar do galo, como de costume. Preparou café forte no fogão a lenha e separou ovos frescos de sua criação de galinhas caipiras para o desjejum. Estava cortando fatias de queijo Minas, quando ouviu ruído tímido vindo da porta da cozinha. Ali estava ela, de pé, segurando a mala junto ao peito, como um escudo protetor. Tinha olhos castanho-mel, agora despertos e cautelosos como os de um animal em alerta. "Bom dia", disse ele, tentando soar o mais neutro possível. "Fiz café, se a senhorita desejar." Ela não respondeu de imediato, examinando o ambiente com o olhar atento de quem procura rotas de fuga. "Como vim parar aqui?" perguntou finalmente, com voz rouca de cansaço. A encontrei desmaiada na beira da estrada, perto da entrada da fazenda. Não podia deixá-la lá fora. Ia esfriar durante a noite e há onças nestas bandas. Ele apontou para a cadeira à mesa. "Sente-se. Depois que comer, posso levá-la aonde precisar ir." Ela hesitou, mas o aroma do café acabou vencendo sua resistência. Sentou-se à mesa, ainda segurando a mala como se fosse seu único bem no mundo. "Meu nome é Teodoro", disse ele, servindo uma xícara de café para ela. "Barão Teodoro Silva. Esta é a Fazenda Vista Alegre. Sou Isadora", respondeu ela, após um gole cauteloso. "Isadora Mendonça de Almeida. Muito obrigada por me socorrer." Comeram em silêncio. Teodoro não era homem de muitas palavras e sentia que ela não estava pronta para compartilhar sua história. Quando terminaram, ele levantou-se para lavar a louça na gamela de madeira. "Para onde a senhorita deseja ir? Posso levá-la de carroça até a estação da estrada de ferro mais próxima." Isadora olhou para a xícara vazia, como se nela pudesse encontrar respostas. "Eu não tenho para onde ir", disse finalmente, as palavras saindo como confissão dolorosa. Teodoro parou o que estava fazendo e voltou-se para ela. "Como assim, senhorita? Fui expulsa de casa ontem à tarde. Meu pai..." Ela engoliu em seco. "Digamos que tivemos divergências sérias sobre o meu futuro. E não tem parentes, amigas da família?" Ela balançou a cabeça negativamente. "Ninguém que possa me ajudar sem que meu pai descubra. Ele é muito conhecido na região. Coronel da Guarda Nacional, dono de 3 fazendas." Um silêncio pesado instalou-se na cozinha. Teodoro olhou pela janela para o dia que começava na fazenda. O cafezal precisava ser vistoriado, os escravos orientados para a colheita, o engenho de açúcar inspecionado. Trabalho não faltava, mas mãos livres sim. Desde que perdera Beatriz, mantinha a fazenda funcionando com a ajuda de seu capataz e dos escravos, recusando-se a contratar administradores ou receber visitas prolongadas. Preferia o silêncio, a solidão de seu luto voluntário. Mas algo nos olhos determinados e ao mesmo tempo perdidos daquela jovem o comoveu de maneira inexplicável. "A senhorita pode ficar alguns dias, se desejar", disse, surpreendendo-se com suas próprias palavras. "Até encontrar um destino adequado." O rosto de Isadora iluminou-se por um instante, mas logo voltou à expressão cautelosa. "Por que faria isso? Vossa Senhoria nem me conhece. Primeiro, não me chame de Vossa Senhoria. Não somos na corte. Teodoro está bom." Ele tentou meio sorriso. "Segundo, porque já estive sozinho no mundo uma vez. Sei como é árduo." Ela assentiu lentamente. "Posso trabalhar para pagar a hospedagem?"
Sei cozinhar, costurar, cuidar de casa. A educação que recebi pode não ter servido para me tornar esposa obediente, mas me ensinou prendas úteis. Veremos isso depois. Por ora, descanse. Parece que passou por momentos difíceis. Nos dias que se seguiram, estabeleceram rotina silenciosa e respeitosa. Isadora acordava antes do amanhecer e ajudava na cozinha, preparando o desjejum simples, mas saboroso. Depois, enquanto Teodoro cuidava dos afazeres externos da fazenda, ela mantinha a casa em ordem, descobrindo cada cômodo do casarão colonial. No terceiro dia, quando ele retornou para o almoço, encontrou a casa impecavelmente limpa e aroma delicioso vindo da cozinha. Fiz galinha ao molho pardo, disse ela, sem olhá-lo diretamente. Encontrei as especiarias na despensa. Espero que aprove. Ele sentou-se à mesa de jacarandá, observando os detalhes que haviam mudado desde a chegada dela. Uma toalha de linho que não usava há anos, os talheres de prata organizados de maneira diferente, um pequeno vaso com flores silvestres no centro. Eram pequenos sinais de vida feminina ressurgindo em sua casa enlutada. Está delicioso, comentou, após as primeiras garfadas. Onde aprendeu a cozinhar assim? Com minha avó paterna, respondeu ela, sentando-se timidamente à mesa. Ela me ensinou muitas receitas da Bahia antes de... Sua voz falhou. Antes de partir para o Criador. Teodoro percebeu a escolha cuidadosa das palavras e a dor contida nelas. Conhecia bem o sofrimento de perder alguém importante. Ela a ensinou muito bem. Naquela noite, após o jantar, Isadora pediu permissão para sentar-se na varanda que dava para o terreiro da fazenda. A lua cheia iluminava os cafezais em floração, criando paisagem de rara beleza. Teodoro encontrou-a desenhando num caderno amarelado, usando lápis de diferentes espessuras. Aproximou-se silenciosamente, mas ela percebeu sua presença. Posso ver, pediu ele, indicando o desenho. Hesitante, ela virou o caderno. Era a reprodução detalhada da casa grande sob o luar, com o trovão deitado nos degraus da varanda. Cada detalhe fora capturado com precisão surpreendente. A senhorita tem verdadeiro talento, comentou genuinamente impressionado. É por isso que brigou com seu pai? Por causa da arte? Os olhos dela encheram-se de lágrimas contidas. Eu queria estudar na Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Meu pai tinha outros planos para meu futuro. Que planos? Um casamento arranjado com um homem 20 e tantos anos mais velho. Teodoro franziu o senho, sentindo onda de indignação. Que tipo de pai faz isso nos tempos que correm? Ela deu de ombros com um sorriso triste. O tipo que pensa que sabe o que é melhor para a filha, sem jamais perguntar o que ela deseja para si mesma. Ele sentou-se na cadeira de balanço ao lado dela, contemplando a lua entre as nuvens. Meu pai era assim também, revelou, surpreendendo a si mesmo com a confissão. Queria que eu me tornasse advogado na capital, que fizesse carreira na política, que me casasse com filha de algum ministro. Mas eu amava a terra, ainda amo. E o que aconteceu? Briguei, saí de casa ainda jovem, passei necessidades, mas eventualmente construí tudo isso aqui. Fez gesto amplo, indicando a propriedade. Não é das maiores da província, mas é próspera e principalmente é minha. Ninguém me diz o que fazer com ela. Ficaram em silêncio por longo tempo, contemplando a noite. Isadora voltou a desenhar, e Teodoro observou o movimento habilidoso de seus dedos sobre o papel. Uma paz estranha instalou-se entre eles, dois desconhecidos unidos pela experiência compartilhada do abandono familiar e pela busca da própria identidade. Na manhã seguinte, quando Isadora acordou, encontrou embrulho sobre a mesa da cozinha. Dentro havia tintas e pincéis novos da melhor qualidade, importados da Europa. Ao lado, bilhete com letra forte e masculina, para substituir os que ficaram para trás. T. Ela segurou o embrulho contra o peito, emocionada com o gesto generoso. Foi quando percebeu porta entreaberta que ainda não havia explorado. Parecia ser algum tipo de ateliê ou escritório. Curiosa, empurrou a porta e encontrou o cômodo cheio de estantes empoeiradas. Mas o que chamou sua atenção foi tela coberta por pano no canto do aposento. Ao remover o tecido, descobriu o retrato de mulher de meia idade, de olhos bondosos e sorriso sereno. A pintura era amadora, mas feita com evidente carinho. No canto inferior, uma assinatura,
T. Silva. Ouviu passos atrás de si e virou-se assustada. Teodoro estava parado à porta com expressão indecifrável. Peço desculpas. Ela apressou-se em dizer, cobrindo o quadro novamente. Não devia ter entrado aqui. Não tem importância, disse ele com voz rouca. Mais cedo ou mais tarde descobriria. Era sua esposa? Perguntou Isadora, incapaz de conter a curiosidade. Teodoro assentiu sem entrar no aposento. Beatriz. Ela gostava quando eu pintava. Dizia que eu tinha talento escondido, que deveria desenvolver esse dom. Havia tanta dor naquelas palavras simples que Isadora sentiu o próprio peito apertar. Ela partiu há 3 anos atrás. Um mal súbito, febre que os médicos não souberam curar. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados não ditos. Isadora percebeu que havia tocado ferida profunda. Sinto muito, disse finalmente. Não devia ter... Não se desculpe. Faz parte da vida conhecer a dor. Já tomou seu de jejum? A mudança abrupta de assunto sinalizou o fim daquela conversa delicada. Isadora seguiu até a cozinha, sentindo que havia cruzado linha invisível, penetrando em território sagrado de sua memória. Naquele dia, trabalhou com afinco redobrado, como se tentasse compensar a invasão involuntária da privacidade de seu anfitrião. À noite, quando se recolheu ao quarto de hóspedes, percebeu detalhes que não notara antes. As cortinas de damasco já desbotadas, uma escova de cabelos prateada sobre a penteadeira, frasco de perfume pela metade no armário entreaberto. Então compreendeu com clareza assustadora. Estava dormindo no quarto que pertencera a Beatriz. A realização veio como choque. Por isso, o aposento permanecia tão bem conservado como o santuário intocado. Por isso, Teodoro raramente entrava ali, evitando até mesmo passar em frente à porta. Por que então a colocara justamente naquele espaço? Com essas perguntas fervilhando em sua mente, Isadora adormeceu, embalada pelo silêncio da noite rural e pelo som distante de uma viola que Teodoro dedilhava na varanda. A descoberta de que estava dormindo no quarto de Beatriz perturbou profundamente o sono de Isadora naquela noite. Sonhou com mulher de rosto bondoso que a observava do canto do aposento, sem ameaça, apenas com curiosidade tranquila. Acordou antes do amanhecer, com sensação inquietante de estar ocupando espaço que não lhe pertencia. Enquanto o céu ainda ensaiava os primeiros tons rosados, arrumou sua mala. Precisava partir, mesmo sem destino certo. Não podia continuar invadindo a memória sagrada daquele homem que a acolhera com tanta generosidade. A casa ainda dormia quando desceu as escadas, tentando não fazer ruído. Deixou sobre a mesa da cozinha bilhete escrito às pressas. Muito obrigada por tudo. Não posso continuar aqui. Que Deus o abençoe. Isadora. Estava prestes a abrir a porta quando ouviu voz atrás de si. Vai partir sem se despedir? Teodoro estava parado no corredor com xícara de café nas mãos. Pelo jeito, também não conseguira dormir bem. Eu descobri, disse ela sem rodeios. Descobri que estou dormindo no quarto dela. Não posso continuar aqui. Ele deu gole demorado no café, como se ganhasse tempo para organizar os pensamentos. E por que não pode? Porque é sagrado para Vossa Senhoria. Vi como evita entrar lá como olha para a porta com dor no peito. Teodoro colocou a xícara sobre o aparador e aproximou-se alguns passos, mantendo distância respeitosa. Sabe há quanto tempo não entrava naquele aposento, Isadora? 3 anos. Desde o dia em que a perdi. Sua voz falhou ligeiramente. Não conseguia suportar. Era como se o tempo estivesse congelado lá dentro. Como se ao abrir a porta, fosse encontrá-la sentada na penteadeira, escovando os cabelos como fazia todas as noites. Isadora sentiu o peso daquelas palavras sinceras. E por que me colocou justamente lá? Porque quando a encontrei desmaiada na estrada, algo dentro de mim se moveu, como se uma voz me dissesse que era hora de deixar o passado respirar novamente. Ele fez pausa, buscando as palavras certas. Quando a coloquei na cama, foi a primeira vez que entrei naquele quarto sem sentir que estava sufocando. Foi libertador, de certa forma. Os olhos de Isadora marejaram. Ainda assim, não me sinto à vontade. É como se estivesse substituindo alguém insubstituível. Teodoro balançou a cabeça com gentileza. Não está substituindo ninguém. Está apenas ajudando a transformar lugar de ausência em lugar de vida novamente.
Ele apontou para a mala que ela segurava. Mas a decisão é sua. Se deseja partir, posso levá-la até a estação da estrada de ferro mais próxima. O sol começava a iluminar a cozinha, criando sombras douradas pelo cômodo. Trovão apareceu, abanando o rabo preguiçosamente. Isadora olhou para o cachorro, depois para Teodoro e finalmente para a mala em suas mãos. Lentamente colocou-a no chão. Vou ficar, disse, surpreendendo a si mesma, mas com uma condição. Qual? Quero saber mais sobre ela, sobre Beatriz. Não desejo que seja fantasma entre nós. Quero conhecê-la através de Vossa Senhoria, se me permitir. Teodoro hesitou, visivelmente desconfortável com o pedido. Falar sobre Beatriz ainda era doloroso, como tocar ferida que nunca cicatrizara completamente. Mas havia algo na franqueza daquela jovem que o desarmava. Vamos preparar o desjejum primeiro, respondeu finalmente. E depois lhe mostro o álbum de fotografias. Aquela manhã marcou virada na relação entre eles. Sentados na varanda, com o álbum de couro gasto aberto entre os dois, Teodoro contou a história de seu grande amor. Beatriz era filha do boticário da vila, moça educada que sabia ler e escrever, coisa rara entre as mulheres do interior. Conheceram-se durante festa do Divino Espírito Santo, quando ele tinha 20 e poucos anos, e ela apenas 18. Ela amava crianças, contou, mostrando fotografia, onde Beatriz sorria cercada pelos filhos dos agregados da fazenda. Sempre quis ter os próprios, mas Deus não nos abençoou com essa graça. A dor em sua voz era palpável quando revelou. Os médicos disseram que o problema estava com ela, mas nunca acreditei nisso. Para mim, era o tempo de Nosso Senhor que não estava maduro ainda. Virou a página, revelando fotografia do casal em frente ao casarão recém-construído. Ela escolheu cada detalhe desta casa, cada cor, cada móvel. Queria que fosse acolhedora, que qualquer pessoa se sentisse em casa aqui. Conforme as páginas se sucediam, Isadora conhecia a mulher que havia amado profundamente aquele homem reservado. Beatriz parecia ser seu oposto. Alegre, expansiva, sempre sorrindo nas fotografias. Ela pintava também, revelou Teodoro, mostrando imagem de Beatriz com um cavalete no quintal. Foi ela quem me encorajou a tentar. Dizia que a arte ajudava a expressar o que as palavras não conseguiam dizer. Isadora sorriu, sentindo conexão inesperada com essa mulher que nunca conhecera. É por isso que me deu as tintas ontem? Ele assentiu sem desviar os olhos da fotografia. De alguma forma, pensei que ela aprovaria esse gesto. Quando chegaram à última página do álbum, Teodoro fechou-o com cuidado, como quem guarda tesouro. Ela a acharia especial, disse, surpreendendo Isadora. Admiraria sua coragem de seguir seus sonhos, mesmo que isso significasse enfrentar sua própria família. Aquelas palavras atingiram Isadora profundamente. Pela primeira vez desde que saíra de casa, sentiu que talvez não tivesse errado completamente, que sua escolha, embora dolorosa, tinha valor genuíno. Nos dias que se seguiram, nova rotina se estabeleceu na fazenda Vista Alegre. Isadora assumiu naturalmente as tarefas domésticas, enquanto Teodoro cuidava do trabalho no campo e supervisionava os escravos da lavoura. Às tardes, quando ele retornava, encontrava-a frequentemente pintando na varanda que dava para os cafezais. A senhorita poderia expor suas obras na feira de artesãos da vila, sugeriu ele certo dia, observando a paisagem do pôr do sol sobre a fazenda que ela acabara de terminar. Acha mesmo que alguém compraria? Perguntou insegura. Tenho certeza absoluta. E poderia ser começo para juntar recursos para seus estudos na Academia Imperial. A menção à academia trouxe de volta a Isadora o peso de seus sonhos interrompidos. Às vezes penso que nunca conseguirei, confessou. Que passarei a vida fugindo de meu pai sem poder construir meu próprio caminho. Teodoro sentou-se ao lado dela, contemplando o horizonte onde o sol se punha entre as montanhas. Seu pai não é dono do império inteiro, Isadora, e muito menos de sua alma. Ela sorriu tristemente. Vossa Senhoria não conhece Coronel Antônio Mendonça de Almeida. Ele tem influência, conhece pessoas importantes na corte. Se decidir me procurar, ele não a encontrará aqui, afirmou Teodoro com determinação que a surpreendeu. E se encontrar, terá que passar por mim primeiro. O tom protetor em sua voz fez algo se agitar no peito de Isadora. Era diferente da proteção sufocante de seu pai.
Era o tipo de proteção que libertava em vez de aprisionar. Uma manhã, enquanto Teodoro estava na vila comprando mantimentos e medicamentos para os escravos, Isadora decidiu limpar o ateliê onde encontrara o retrato de Beatriz. Era espaço que ainda não fora tocado por suas mãos cuidadosas. Sentia que organizar aquele cômodo seria passo importante na cura das feridas de Teodoro. Com paciência metódica, começou a organizar as estantes empoeiradas, descobrindo vestígios da vida do casal. Livros antigos, ferramentas de jardinagem, álbuns de fotografias ainda por revelar. Foi quando encontrou no fundo de caixa de rapé conjunto de cartas amareladas, amarradas com fita desbotada. Não pretendia invadir a privacidade de Teodoro, mas uma delas, parcialmente aberta, revelou a letra delicada que reconhecera como sendo de Beatriz. Era datada de poucas semanas antes da tragédia. Com o coração acelerado pela culpa e pela curiosidade, Isadora começou a ler. Meu querido Teodoro, esta será provavelmente a última carta que lhe escrevo. Embora, como todas as outras, você jamais a lerá. É mais fácil assim, colocar no papel o que não consigo dizer em voz alta. As palavras que se seguiam revelavam Beatriz muito diferente daquela dos álbuns de fotografias. Uma mulher que lutava contra a moléstia silenciosa, escondendo do marido a gravidade de sua condição. O doutor disse que tenho pouco tempo, continuava a carta. A tuberculose avançou mais rápido do que esperávamos, e os tratamentos já não fazem efeito. Não quero que você sofra me vendo definhar diante de seus olhos. Prefiro que guarde a imagem da mulher forte que sempre tentei ser. Isadora deixou a carta cair, horrorizada com sua descoberta. Beatriz não morrera de febre súbita. Estava tísica, desenganada pelos médicos. Mas por que Teodoro mentiria sobre isso? Ouviu o barulho da carroça chegando e apressou-se em recolocar a carta na caixa, devolvendo tudo ao lugar original. Durante o almoço, não conseguiu olhar nos olhos de Teodoro. A descoberta pesava em seu peito como segredo que não deveria conhecer. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele, percebendo sua inquietação. Parece preocupada com algo. Ela hesitou. Mentir não estava em sua natureza, mas confrontá-lo com sua descoberta parecia cruel. Estava organizando o ateliê, disse finalmente. Encontrei algumas coisas pessoais de Beatriz. O rosto de Teodoro endureceu ligeiramente. Que tipo de coisas? Cartas. A palavra pairou entre eles como acusação silenciosa. Você leu? Perguntou ele com voz controlada. Isadora sentiu-se incapaz de negar. Apenas uma. Não foi intencional. Estava entreaberta. E agora sabe a verdade? Interrompeu ele, levantando-se da mesa. Sabe que sou um mentiroso? Teodoro, eu não entendo. Por que dizer que foi febre súbita quando... Foi febre, sim, trovejou ele, socando a mesa de jacarandá. Febre da maldita tuberculose que a consumiu por dentro. Isadora recuou, assustada com a explosão. Nunca o vira perder o controle daquela maneira. A carta dizia que ela estava doente há tempos, que os médicos... Estava, confirmou Teodoro, passando a mão pelos cabelos grisalhos em gesto nervoso. Tísica pulmonar, em estado avançado. Ela escondeu de mim por meses, fazendo os tratamentos sozinha na vila vizinha, inventando desculpas para as ausências. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Só descobri quando encontrei as cartas depois que ela já havia partido para junto do Criador. Cartas que ela nunca teve coragem de me entregar. Então, como foi que aconteceu? Perguntou Isadora suavemente, sentindo que havia algo mais naquela história dolorosa. Teodoro voltou a sentar-se com o peso do mundo nos ombros. Naquela noite, confrontei-a. Encontrei um dos remédios do doutor. Não entendi tudo, mas entendi o suficiente. Perguntei por que ela não havia me contado a verdade. Discutimos, sua voz falhou. Ela estava tão fraca, tão diferente da minha Beatriz corajosa. Eu estava cego pela raiva, pela sensação de traição. Como ela podia me esconder algo tão grave? Ela subiu para o quarto para se afastar de mim, para não ter que enfrentar minhas acusações injustas, e então não conseguiu continuar. Isadora entendeu o resto sem precisar ouvir. Ela desmaiou e caiu. Completou suavemente. Por isso Vossa Senhoria se culpa tanto. Ele assentiu, os olhos marejados de lágrimas contidas. Se eu não tivesse provocado aquela discussão terrível, se tivesse percebido antes os sinais da doença,
Talvez ela tivesse tido partida mais digna, menos sofrida. Vossa Senhoria não podia saber, disse Isadora, estendendo a mão para tocar a dele sobre a mesa. Ela escolheu não contar. Queria protegê-lo à maneira dela. E eu a culpei por isso, murmurou ele. Nas últimas palavras que dirigi a ela, culpei-a por me amar tanto, a ponto de querer me poupar do sofrimento. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de dor antiga, que finalmente encontrava espaço para respirar. Isadora apertou a mão de Teodoro entre as suas, oferecendo o único conforto que podia: sua presença, sua compreensão silenciosa. Mais tarde, quando o sol começava a se pôr, Teodoro encontrou Isadora sentada sob o pé de jatobá, onde a encontrara desmaiada semanas atrás. Sentou-se ao lado dela, sem dizer palavra. Peço desculpas por ter mexido em suas coisas pessoais, disse ela depois de algum tempo. Não deveria ter lido aquela carta. Talvez devesse mesmo, respondeu ele, surpreendendo-a. Talvez fosse hora de alguém, além de mim, conhecer a verdade sobre o que aconteceu. Olhou para o horizonte, onde o sol tingia o céu de vermelho e dourado. Sabe, desde aquele dia, não conseguia entrar no quarto dela. Era como se, ao fazer isso, estivesse aceitando que ela realmente se foi, que nosso tempo juntos chegara ao fim. E quando a encontrei, foi como se uma voz me dissesse que era hora de seguir em frente. Não de esquecer, jamais de esquecer, mas de permitir que a vida continuasse seu curso natural. Ele voltou-se para encará-la. Você transformou aquele quarto de lugar de ausência em lugar de presença novamente, Isadora. E sou profundamente grato por isso. Naquela noite, quando Isadora deitou-se na cama que um dia pertencera a Beatriz, não sentiu mais o peso de intrusa. Em vez disso, sentiu como se a própria Beatriz a tivesse conduzido até ali, como parte de plano maior para curar o coração do homem que ambas, de maneiras diferentes, haviam aprendido a amar. A feira de artesãos de Santo Antônio das Flores acontecia todo o primeiro domingo do mês, transformando o Largo da Matriz em mercado colorido a céu aberto. Após semanas de preparação e encorajamento constante de Teodoro, Isadora finalmente reuniu coragem para expor suas pinturas. Instalaram-se em pequena barraca alugada, onde ela organizou cuidadosamente as telas que retratavam paisagens da fazenda. O nascer do sol sobre os cafezais, o casarão colonial sob a luz dourada da tarde, trovão dormindo na varanda. Havia também retrato de Teodoro trabalhando na lavoura, que ela mantinha escondido atrás das outras obras, envergonhada demais para mostrá-lo abertamente. Não seja tola, disse Teodoro quando descobriu a tela escondida. É o melhor de todos. Ela corou com o elogio, ainda não acostumada a receber validação por seu talento artístico. Pensei que ficaria constrangido. Por quê? Porque me fez mais imponente do que sou? Brincou ele, provocando sorriso tímido nela. A manhã transcorreu tranquilamente. Para surpresa de Isadora, várias pessoas pararam para admirar suas obras, e até meio-dia já havia vendido 2 pequenas telas de paisagens rurais. Eu disse que as pessoas reconheceriam seu talento, comentou Teodoro orgulhoso, enquanto voltava com pastéis e limonada para o almoço. Isadora sorriu, sentindo-se verdadeiramente feliz pela primeira vez em meses. Ali, naquele largo ensolarado, ao lado de Teodoro, sentia-se protegida, valorizada, capaz de conquistar seus sonhos. Estava explicando a técnica que usara em uma de suas pinturas para a cliente interessada quando sentiu Teodoro enrijecer ao seu lado. Seguindo o olhar dele, viu grupo de pessoas do outro lado do largo. Entre eles, reconheceu imediatamente a figura austera de seu pai, Coronel Antônio Mendonça de Almeida, e ao lado dele sua mãe Cláudia, que parecia ainda mais frágil do que se lembrava. Isadora, sussurrou Teodoro, quer que partamos? Posso recolher tudo agora mesmo. Ela hesitou. O primeiro impulso foi de fuga, de proteger a frágil felicidade que havia construído. Mas algo dentro dela se fortalecera naqueles meses de convívio com Teodoro. Aprendera a respeitar suas próprias escolhas, a valorizar sua voz interior. Não, respondeu, surpreendendo-se com a firmeza. Não fugirei mais dele. O grupo se aproximava, aparentemente sem tê-los notado ainda. Além de seus pais, Isadora reconheceu alguns vizinhos fazendeiros. E com um aperto no estômago, o doutor Expedito,
o advogado que seu pai tentara empurrar-lhe como marido. Vinham da missa dominical e agora passeavam pela feira. Foi sua mãe quem a viu primeiro. Cláudia parou abruptamente, levando a mão ao peito, os olhos arregalados de surpresa e alívio. O gesto chamou a atenção do coronel Antônio, que seguiu o olhar da esposa até encontrar a filha. Por um momento, o tempo pareceu congelar. Pai e filha se encararam através do largo, como adversários medindo forças antes do combate. Isadora sentiu a mão de Teodoro encontrar discretamente a sua, transmitindo força silenciosa. Aquele pequeno gesto foi suficiente para que mantivesse a compostura, quando seu pai começou a caminhar em sua direção. Isadora pronunciou o coronel Antônio quando finalmente estavam face a face. Sua voz era controlada, mas ela conhecia bem aquele tom. Era o que ele usava em público, quando precisava manter as aparências sociais. Quanto tempo faz? Ela não respondeu de imediato, observando as mudanças no homem à sua frente. Seu pai parecia ter envelhecido anos em apenas alguns meses. As rugas ao redor dos olhos estavam mais pronunciadas, o bigode mais grisalho. Pai, respondeu finalmente com leve inclinação de cabeça. Mãe, acrescentou, olhando para Cláudia, que parecia prestes a desabar em lágrimas. Coronel Antônio olhou ao redor, avaliando a pequena barraca, as pinturas expostas, e finalmente Teodoro, que permanecia firme ao lado de Isadora. E quem é este cavalheiro? Perguntou com nota de desdém mal disfarçado. Barão Teodoro Silva, apresentou-se ele, tirando o chapéu respeitosamente. Tenho a honra de ser amigo de sua filha. Coronel Antônio ignorou deliberadamente a cortesia, voltando sua atenção para Isadora. Então é aqui que se escondeu todos esses meses, virando artista de feira? A forma como pronunciou a palavra artista carregava todo o desprezo que sentia pela escolha da filha. Isadora sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma herdada de sua educação. Não me escondi, pai. Estou construindo minha vida do meu jeito. E morando com um homem que nem conhece direito, completou ele, lançando olhar acusatório para Teodoro. Tem ideia da desonra que está causando ao nome de nossa família? Foi Cláudia quem surpreendeu a todos, dando passo à frente. Antônio, por favor. Sua voz era quase um sussurro, mas firme. Não viemos aqui para isso. Ele lançou o olhar irritado para a esposa, que imediatamente recuou. Mas o breve momento de coragem não passou despercebido por Isadora. Sua mãe está certa, disse Coronel Antônio, recuperando o controle. Não viemos para brigar em praça pública. Na verdade, viemos conversar civilizadamente. Sobre o quê? Perguntou Isadora, desconfiada. Antônio trocou o olhar significativo com o doutor Expedito, que até então se mantivera em segundo plano. Sobre seu futuro, filha, respondeu, adoçando a voz. Queremos que volte para casa. Isadora sentiu arrepio percorrer sua espinha. Havia algo naquele pedido que não soava sincero, algo calculado demais. Casa, repetiu. A casa de onde o senhor me expulsou com uma mala na mão diante de toda a vizinhança? Coronel Antônio teve ao menos a decência de parecer constrangido. Estava alterado naquele dia. Disse coisas que não devia. Mas você também estava sendo irrazoável, Isadora, rejeitando um bom casamento, falando em se mudar para a corte. Para estudar, completou ela. Era esse meu crime, pai? Querer estudar, querer escolher meu próprio caminho? Filha, interveio Cláudia com os olhos marejados. Sentimos sua falta. A casa não é a mesma sem você. Havia sinceridade nas palavras de sua mãe, e isso tocou Isadora profundamente. Eu também sinto falta da senhora, mãe, admitiu, suavizando a expressão. Mas não posso voltar nas mesmas condições de antes. Não sou mais aquela menina que aceitava tudo sem questionar. Doutor Expedito pigarreou dando passo à frente. Isadora, acredito que houve mal-entendido naquela ocasião. Nunca foi minha intenção pressioná-la a compromisso para o qual não estava preparada. Seu sorriso ensaiado não enganava ninguém, exceto talvez seu pai. Viu só? O doutor é homem compreensivo. Está disposto a esquecer o incidente e retomar o relacionamento de vocês com paciência cristã. Isadora sentiu o estômago revirar. Não havia relacionamento para retomar, pai. E não haverá jamais. Agradeço a compreensão, doutor, mas minha decisão permanece inalterada. O rosto do coronel Antônio começou a adquirir tom avermelhado perigoso,
sinal que Isadora conhecia bem desde a infância. Mas antes que pudesse explodir em praça pública, Teodoro deu passo à frente. Coronel Mendonça, tenho certeza de que o senhor deseja o melhor para sua filha, disse com calma, que contrastava com a tensão do momento. E ela está bem. Está desenvolvendo seu talento, vendendo suas obras. Tem teto digno sobre a cabeça e comida farta na mesa. Mais importante, está feliz. E quem é o senhor para falar do bem-estar de minha filha? Retorquiu o coronel Antônio. Um homem mais velho que a acolheu quando estava vulnerável. Pensa que não sei o que está acontecendo ali na sua fazenda? O insulto velado atingiu Teodoro como bofetada, mas ele manteve a compostura aristocrática. O que está acontecendo, coronel, é que sua filha encontrou um amigo que a respeita como ela é, com seus sonhos e talentos. Nada mais além disso. Pai, interrompeu Isadora, percebendo que a situação poderia sair do controle. Agradeço que tenham vindo me procurar de verdade, mas minha vida agora é outra. Estou trabalhando, pintando, planejando retomar meus estudos. Com que recursos? Questionou o coronel Antônio com um sorriso irônico. Pensa mesmo que vai conseguir pagar a Academia Imperial vendendo essas pinturas de feira? A forma como menosprezava seu trabalho doía mais do que Isadora gostaria de admitir. Encontrarei um meio, respondeu determinada. Sempre há um caminho quando se quer verdadeiramente. Foi quando o doutor Expedito, que observara a cena com atenção calculista, decidiu intervir novamente. Na verdade, Isadora, talvez possamos ajudar com essa questão. Ele trocou o olhar com o coronel Antônio, que assentiu quase imperceptivelmente. Seu pai e eu estamos envolvidos em novo empreendimento. A província está se desenvolvendo rapidamente e propriedades bem localizadas estão se valorizando. A fazenda onde a senhorita está hospedada fez gesto vago na direção de Teodoro. Bem, ela se tornou propriedade de interesse para nossos negócios. Isadora franziu o senho confusa. O que a fazenda do barão Teodoro tem a ver com minha situação? A estrada de ferro chegará em breve à região, explicou o doutor Expedito, assumindo o tom profissional. O traçado passa exatamente por aquela área. O governo está comprando propriedades, pagando bem acima do valor de mercado para facilitar as desapropriações. Teodoro, que até então observava a cena em silêncio, arregalou os olhos. Desapropriação? Esta é a primeira notícia que tenho disso. É projeto recente, respondeu o advogado, com um sorriso que não alcançava os olhos. Mas como consultor jurídico do empreendimento e conhecedor das leis imperiais, posso garantir que é processo irreversível. Coronel Antônio pigarreou, assumindo novamente o controle da conversa. O que desejamos dizer, Isadora, é que temos proposta vantajosa para você. Volte para casa, retome sua vida normal e podemos garantir que seu amigo aqui será generosamente compensado pela propriedade. O estômago de Isadora afundou quando finalmente compreendeu a situação. Seu pai não estava ali por arrependimento ou saudade paterna. Estava ali porque, de alguma forma, a fazenda Vista Alegre entrara na mira de seus interesses comerciais. E ela, de alguma maneira, era vista como peça importante neste jogo de poder e dinheiro. Olhou para Teodoro, que parecia tão chocado quanto ela com a revelação inesperada. Isso é verdade? Perguntou ela ao doutor Expedito. A estrada de ferro realmente passará pela fazenda? O advogado ajustou o colete, visivelmente desconfortável. Os estudos preliminares apontam para essa direção, mas naturalmente há sempre espaço para ajustes no projeto final. A insinuação era clara como água cristalina. Se Isadora voltasse para casa, o traçado da ferrovia poderia magicamente mudar, poupando a propriedade de Teodoro. Caso contrário, isso é chantagem pura e simples, disse ela, sentindo a indignação crescer em seu peito. Os senhores estão me chantageando usando a propriedade alheia. Não seja dramática, Isadora, respondeu seu pai com impaciência mal disfarçada. Estamos oferecendo solução que beneficia todas as partes envolvidas. Você volta para a família, retoma seus estudos adequados para uma senhora, e seu amigo não perde a fazenda onde vive. E o que acontece se eu recusar essa generosa oferta? Desafiou ela. Coronel Antônio deu de ombros em gesto calculado de indiferença. A vida segue seu curso natural. A ferrovia será construída conforme planejado.
O governo pagará a devida indenização, obviamente. Mas bem, sabemos como a burocracia imperial funciona. Pode levar anos até que os recursos cheguem e enquanto isso eu perco minha casa, completou Teodoro com voz carregada de raiva contida. A casa que construí com minhas próprias mãos, que minha falecida esposa ajudou a planejar. Infelizmente é assim que o progresso do Império funciona, interveio o Dr. Expedito com falsa solidariedade. Mas como disse, há sempre alternativas diplomáticas. Isadora sentiu náusea crescente no estômago. O que seu pai estava fazendo era desprezível, mesmo para os padrões dele. Usar poder e influência para manipulá-la, para atingir Teodoro, o único homem que a acolhera quando todos lhe viraram as costas. Olhou para sua mãe, que mantinha os olhos baixos, claramente desconfortável com toda a situação sórdida. A senhora sabia disso, mãe? Perguntou com voz trêmula de decepção. Cláudia levantou os olhos marejados e balançou levemente a cabeça. Só soube no caminho para cá, sussurrou como confissão dolorosa. Coronel Antônio lançou o olhar irritado para a esposa. Vamos, Isadora, seja razoável. Pense no barão Teodoro. Teodoro, que até então mantivera compostura admirável, deu passo decisivo à frente. Coronel Mendonça, com todo o respeito devido à sua posição, mas isso que o senhor está fazendo é baixeza indigna. Está usando sua própria filha como moeda de troca em negócios escusos. Cuide de seus próprios assuntos, Silva, retrucou o Coronel Antônio rispidamente. Isso é questão de família, e o senhor não tem lugar nesta conversa. Isadora também é minha família agora, respondeu Teodoro, surpreendendo a todos, inclusive a própria Isadora. E não permitirei que a manipulem desta forma vil. A declaração pairou no ar, carregada de significado que ia muito além das palavras simples. Isadora olhou para Teodoro, vendo nele determinação e proteção que jamais encontrara em seu próprio pai. Um sentimento novo, poderoso e assustador floresceu em seu peito. Coronel Antônio percebeu a troca de olhares e sua expressão endureceu ainda mais. Então é isso? Você escolhe este homem em vez de sua própria família, de sua própria mãe? A menção à mãe era golpe baixo e calculado. Isadora sentiu o peito apertar dolorosamente. Não estou escolhendo contra ninguém, pai. Estou escolhendo a mim mesma, meus sonhos, minha liberdade de ser quem realmente sou. Pela primeira vez na vida, estou tomando minhas próprias decisões sem medo das consequências. Coronel Antônio balançou a cabeça com desprezo profundo. Você se arrependerá amargamente, Isadora. Quando esse homem se cansar de suas fantasias artísticas, quando seu dinheirinho das pinturas acabar, quando perceber que jogou fora futuro seguro por causa de capricho juvenil, chega, Antônio. A voz de Cláudia, embora suave, cortou o ar como lâmina afiada. Todos se voltaram para ela, surpresos com a interrupção inesperada. Nossa filha fez sua escolha com coragem que nunca tive. Vamos respeitá-la como cristãos que somos. Foi a vez de Coronel Antônio arregalar os olhos, chocado com a insubordinação pública da esposa. Vamos embora, disse ele finalmente, ajeitando a cartola com dignidade ferida. Esta conversa chegou ao fim. Enquanto o grupo se afastava em direção às carruagens, Dr. Expedito virou-se uma última vez. Minha oferta permanece válida, Barão Silva. Se quiser discutir alternativas para sua propriedade, meu escritório está sempre disponível. Quando finalmente se viram sozinhos novamente, Isadora deixou escapar a respiração que não percebera estar segurando. Suas pernas tremiam tanto que precisou se apoiar na mesa da barraca. Peço 1000 desculpas, disse para Teodoro com voz embargada. Sinto muito que meu pai esteja fazendo isso com o senhor, comigo, com todos nós. Teodoro passou o braço ao redor de seus ombros, em gesto protetor que pareceu o mais natural do mundo. Não se desculpe pelas ações dele. Você não tem culpa alguma das escolhas que seu pai faz. Mas a fazenda, se for verdade o que disseram, ainda não sabemos se é verdade, ponderou Teodoro calmamente. Pode ser apenas tática para pressioná-la a voltar. E se não for mentira? E se realmente forem construir a ferrovia ali? Ele suspirou, olhando para o céu claro daquela manhã que começara tão promissora. Então enfrentaremos isso juntos, disse com firmeza. Simplesmente juntos. Juntos, repetiu ela, buscando nos olhos dele a confirmação do que havia dito antes.
Sim, juntos, confirmou Teodoro com convicção. O que disse a seu pai é a mais pura verdade, Isadora. Você é minha família agora, a família que escolhi ter. E ali, no meio do largo de Santo Antônio das Flores, sob o sol de um domingo que começara com esperança, atravessara uma tempestade e agora parecia encontrar novamente seu rumo, Isadora soube que estava exatamente onde pertencia. Mesmo com todas as incertezas pela frente, mesmo com as ameaças veladas de seu pai, mesmo com o futuro da fazenda em risco, estava em casa finalmente. Nos dias que se seguiram ao encontro na feira, tensão silenciosa instalou-se na fazenda Vista Alegre. Teodoro mergulhou em atividade intensa, passando longos períodos cavalgando pela propriedade, inspecionando marcos e limites, consultando documentos antigos no cartório da vila. Isadora, por sua vez, lutava com um turbilhão de emoções contraditórias. Culpa por ter trazido problemas para a vida de Teodoro, raiva pela manipulação de seu pai, medo do futuro incerto e, sobretudo, confusão sobre os novos sentimentos que desabrochavam cada vez que olhava para o homem que a acolhera. Uma semana após o incidente, quando o desjejum transcorria em silêncio pesado, Isadora finalmente decidiu confrontar a situação diretamente. Precisamos conversar sobre o que aconteceu, disse enquanto Teodoro encarava a xícara de café como se nela pudesse encontrar respostas. Sobre a fazenda, sobre meu pai, sobre nós. A última palavra saiu quase como sussurro, carregada de significados não ditos. Teodoro ergueu os olhos, exibindo o cansaço de noites mal dormidas. Estive na vila ontem, revelou. Conversei com alguns conhecidos na prefeitura e no cartório. O coração de Isadora apertou-se dolorosamente. E o que descobriu? A ferrovia é real, confirmou ele com voz pesada. O projeto já foi aprovado pela Assembleia Provincial. O traçado ainda não está definido oficialmente, mas a fazenda está mesmo na rota mais provável. Meu Deus, murmurou ela, sentindo o estômago afundar. Ele assentiu gravemente, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Também descobri que seu pai e Dr. Expedito compraram vários terrenos vizinhos nos últimos meses. Estão especulando com a valorização que a ferrovia trará. A náusea cresceu dentro de Isadora. Eles planejaram tudo isso com antecedência. Aparentemente, concordou Teodoro. E pelo que entendi, o fato de você estar aqui complicou significativamente os planos deles. Precisam da Vista Alegre para completar o mosaico de terrenos que adquiriram. A raiva borbulhou dentro de Isadora, como caldeirão fervente. Então era isso. Meu pai não quer que eu volte para casa, porque sente minha falta. Ele quer que eu volte para facilitar os negócios sujos dele. Isadora? Teodoro hesitou, escolhendo as palavras com cuidado extremo. Tenho pensado muito sobre toda essa situação. E cheguei a uma conclusão dolorosa. Ela segurou a respiração, temendo o que viria a seguir. Você precisa considerar seriamente a proposta de seu pai. As palavras atingiram-na como bofetada inesperada. O quê? O senhor está me mandando embora também? Jamais! Ele apressou-se em negar, estendendo a mão para tocar a dela sobre a mesa. Nunca faria isso, mas pense bem na situação. Se você voltar, eles mudam o traçado da ferrovia. A fazenda permanece intacta. E você poderia finalmente realizar seu sonho de estudar na Academia Imperial. Isadora puxou a mão, indignada. O senhor realmente acredita que meu pai cumprirá essa parte do acordo? Que me deixará estudar em paz? Que não tentará me empurrar novamente para os braços do Dr. Expedito? Não sei ao certo, admitiu Teodoro com honestidade dolorosa. Mas sei que se você permanecer aqui, perderei a fazenda de qualquer maneira, e você terá sacrificado sua chance de reconciliação familiar e de educação formal. Tudo por nada. Ela levantou-se abruptamente, os olhos ardendo com lágrimas contidas. Não seria por nada, Teodoro. Seria por nós, pelo que construímos juntos. A declaração pairou no ar carregado de vulnerabilidade mútua. Teodoro fechou os olhos por momento, como se reunisse forças para o que precisava dizer. Isadora, você é jovem. Tem uma vida inteira pela frente, cheia de possibilidades infinitas. Não posso permitir que sacrifique seus sonhos, sua família, seu futuro brilhante por causa de um barão viúvo e amargurado e um pedaço de terra condenado. É assim que o senhor se vê? Perguntou ela incrédula.
Após tudo que vivemos juntos nestes meses, todos os momentos compartilhados, é assim que se enxerga? Como um homem amargurado. É como seu pai me vê, respondeu ele com amargura evidente. É como a sociedade nos veria inevitavelmente. Uma jovem de 20 anos e um homem de 45 vivendo juntos, sem matrimônio. O escândalo seria terrível para sua reputação. E desde quando me importo com o que a sociedade pensa? Exclamou ela com veemência. Se me importasse, teria aceitado me casar com o Dr. Expedito. Teria seguido o caminho que meu pai traçou. Mas escolhi ser livre. Escolhi ser eu mesma. Mesmo que isso signifique perder tudo que já conquistou? Questionou ele. Porque é isso que acontecerá, Isadora. Perderei a fazenda que construí com Beatriz, e você perderá para sempre a chance de se reconciliar com sua família. Ela respirou fundo, tentando controlar a tempestade emocional que a consumia. Não voltarei, Teodoro. Não serei manipulada por meu pai novamente. E se o senhor realmente se importa comigo, não me pediria uma coisa dessas. Sem esperar resposta, Isadora saiu rapidamente para o quintal, precisando de ar fresco para organizar os pensamentos tumultuados. Encostou-se na velha mangueira e deixou as lágrimas finalmente caírem livremente. Não sabia quanto tempo ficou ali, perdida em reflexões dolorosas, quando ouviu o ronco familiar da carroça de Teodoro partindo. Sentiu o coração apertar violentamente. Para onde ele teria ido? Estaria tão magoado a ponto de abandoná-la? Mas Trovão permanecia deitado à sombra, tranquilo, sinal inequívoco de que seu dono não partira para sempre. Inquieta demais para permanecer parada, Isadora decidiu canalizar suas emoções turbulentas para a arte. Montou seu cavalete na varanda e, com pinceladas furiosas e apaixonadas, começou a dar forma ao turbilhão que sentia. Horas se passaram sem que percebesse, completamente absorta na tela que ganhava vida sob suas mãos habilidosas. O sol já começava a se pôr quando ouviu a carroça retornando pela estrada empoeirada. Não se virou, continuando a pintar com determinação renovada. Ouviu os passos familiares de Teodoro, subindo os degraus da varanda, parando respeitosamente atrás dela. Está magnífico, comentou ele após longo silêncio contemplativo. A pintura mostrava a casa da fazenda ao pôr do sol, mas havia algo diferente. Uma aura quase mágica, como se o lugar estivesse envolto em luz protetora e eterna. Era tanto representação física quanto declaração emocional do que aquele espaço significava para ela. É meu verdadeiro lar, respondeu simplesmente, ainda sem se virar para encará-lo. Isadora. A voz dele era suave, quase um sussurro carregado de emoção. Olhe para mim, por favor. Ela hesitou, temendo o que poderia ver nos olhos dele. Finalmente pousou o pincel e voltou-se lentamente. Teodoro parecia diferente, transformado. Havia determinação renovada em seu semblante, uma chama nos olhos que não estava lá pela manhã. Estive no escritório de Dr. Expedito, revelou ele, causando sobressalto em Isadora. O quê? Por que fez isso? Para aceitar a oferta dele? O mundo pareceu desacelerar ao redor de Isadora. O senhor vai me mandar embora mesmo? Perguntou com voz embargada de dor. Teodoro balançou a cabeça, um sorriso enigmático surgindo em seus lábios. Não fui aceitar coisa alguma. Fui fazer uma contraproposta audaciosa. Ele tirou do bolso o envelope lacrado e estendeu para ela. Com mãos trêmulas, Isadora abriu, encontrando documentos oficiais impressionantes. O que é isso? Perguntou confusa. São as escrituras do terreno dos fundos da fazenda, explicou ele com orgulho evidente. Aquele perto do rio, que fica completamente fora do traçado previsto para a ferrovia. Ela franziu o senho, ainda processando a informação. Não compreendo o que isso significa. Propus ao Dr. Expedito uma divisão estratégica da propriedade, continuou Teodoro com entusiasmo crescente. Eles ficam com a parte frontal, onde passará a ferrovia e onde poderão construir seus empreendimentos. Em troca, mantenho a parte dos fundos com a casa, o pomar, o acesso ao rio e terra suficiente para viver dignamente. Isadora olhou dos documentos para Teodoro, ainda processando a informação surpreendente. E eles aceitaram essa proposta? Não imediatamente, admitiu Teodoro com um sorriso maroto. Mas quando mencionei que meu primo é redator do jornal A Província de Minas
e estaria muito interessado em fazer matéria sobre possível corrupção e manipulação no traçado da ferrovia. Bem, Dr. Expedito ficou consideravelmente mais receptivo à negociação. Um sorriso incrédulo começou a se formar no rosto de Isadora. O senhor não tem primo redator de jornal. Ele não sabe disso, respondeu Teodoro com piscadela que o rejuvenesceu 10 anos. Mas tenho um compadre que trabalha na tipografia local, e isso seria quase tão eficaz para seus propósitos. Isadora não conseguiu conter uma risada genuína. A primeira do dia inteiro. O senhor o chantageou descaradamente. Digamos que usei as próprias armas dele contra ele mesmo, corrigiu Teodoro sorrindo. Não é tão grande quanto a fazenda original, mas são 20 alqueires de terra excelente, o suficiente para recomeçar uma nova vida. Ela olhou novamente para os documentos, notando algo que a fez arregalar os olhos em surpresa total. Teodoro, esta escritura está em meu nome também. Ele assentiu subitamente sério. No seu nome e no meu, como coproprietários legais da terra. O significado daquele gesto atingiu Isadora com a força de uma revelação divina. Não era apenas solução para o impasse com seu pai e Dr. Expedito. Era declaração, compromisso, promessa de futuro compartilhado. Por que fez isso? Perguntou, embora já soubesse a resposta no fundo do coração. Porque você disse que este é seu verdadeiro lar, respondeu ele simplesmente. E quero que continue sendo mesmo depois que eu não estiver mais aqui algum dia distante. Isadora sentiu as lágrimas voltarem, desta vez de emoção pura e intensa. E a compensação financeira que eles pagarão? O sorriso de Teodoro ampliou-se significativamente. Aí vem a melhor parte de toda essa história, disse, tirando outro papel do bolso com orgulho evidente. É o suficiente para cobrir 4 anos completos de mensalidades na Academia Imperial de Belas Artes. Já verifiquei tudo cuidadosamente. O Rio de Janeiro fica a apenas 2 dias de viagem daqui. Você pode estudar lá durante a semana e voltar para casa nos fins de semana, se desejar. Isadora cobriu a boca com as mãos, incapaz de acreditar no que ouvia. O senhor fez tudo isso por minha causa? Teodoro deu passo à frente, tomando gentilmente as mãos dela entre as suas com ternura infinita. Fiz por nós dois, corrigiu com voz emocionada. Porque quando disse a seu pai que você é minha família agora, não estava apenas tentando provocá-lo ou defender meu território. Era a verdade mais pura que já pronunciei em muito tempo. Você se tornou a razão pela qual acordo todas as manhãs com esperança no coração novamente. O sol poente banhava a varanda com luz dourada, criando um momento quase mágico entre eles. Isadora sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza absoluta de que Teodoro podia ouvi-lo claramente. E meu pai? Perguntou, lembrando-se repentinamente da ameaça que ainda pairava sobre eles, como nuvem escura. Como ele reagiu à sua proposta ousada? Dr. Expedito ficou de apresentá-la a ele ainda hoje, respondeu Teodoro com tranquilidade. Mas sinceramente não me importo mais com a reação dele. Esta é nossa vida, Isadora, nossa casa, nossa decisão soberana. Naquele momento, como se o universo quisesse testar uma última vez a determinação deles, ouviram o som inconfundível de carruagem aproximando-se pela estrada de terra. Isadora reconheceu imediatamente o veículo luxuoso de Dr. Expedito, seguido pelo coche familiar de seu pai. Parece que não precisaremos esperar muito pela resposta, murmurou Teodoro, sem soltar as mãos dela. Está pronta para enfrentá-los juntos desta vez? Ela assentiu, sentindo coragem renovada fluindo em suas veias. Sempre estarei pronta, se estivermos unidos. Os dois desceram os degraus da varanda de mãos dadas, formando frente unida e indestrutível, quando as carruagens estacionaram no terreiro da fazenda. Coronel Antônio Mendonça foi o primeiro a descer, o rosto uma máscara de fúria mal contida, mas havia algo diferente em sua postura, uma rigidez que sugeria derrota relutante. Dr. Expedito vinha logo atrás, tentando manter aparência profissional, embora fosse visível seu desconforto com toda a situação. Para surpresa de Isadora, sua mãe também desceu da carruagem, seguindo o marido à distância cautelosa, mas havia determinação nova em seus olhos. Que história é essa de dividir a propriedade? Vociferou o coronel Antônio, dispensando qualquer cortesia social. Essa não era a proposta que discutimos. Na verdade, coronel Mendonça, legalmente é proposta bastante sensata e vantajosa.
interveio o doutor Expedito rapidamente, assumindo seu papel de advogado mediador. O barão Silva mantém a parte que não interfere no traçado da ferrovia e os senhores adquirem o restante por valor justo de mercado. Justo? Repetiu o coronel Antônio com ironia cortante. Ele está pedindo o triplo do que oferecemos inicialmente. Porque é o valor real e honesto da terra, respondeu Teodoro calmamente, sem se intimidar. Como o senhor bem sabe, já que comprou vários terrenos adjacentes por preços similares nos últimos meses. Coronel Antônio estreitou os olhos, medindo o adversário com novo respeito grudiente. Claramente não esperava que um simples fazendeiro tivesse feito investigação tão detalhada e precisa. E quanto a você? Virou-se para a filha com voz carregada de decepção. Faz parte deste complô contra a família também? Não é complô algum, pai, respondeu Isadora, mantendo a voz firme apesar do coração acelerado. É solução que beneficia todas as partes envolvidas. O senhor consegue a terra para seus empreendimentos, e nós mantemos nossa casa e nossa vida. Nossa casa, repetiu o coronel Antônio com desprezo profundo. Então é isso mesmo. Você escolhe oficialmente este homem em detrimento de sua própria família? Isadora sentiu a mão de Teodoro apertar a sua, transmitindo força e apoio incondicional. Não estou escolhendo contra ninguém, pai. Estou escolhendo minha felicidade, minha liberdade, meu direito de amar quem escolhi amar. A declaração pública de amor ecoou pelo terreiro como o sino da capela. Teodoro olhou para ela com mistura de surpresa e alegria contida, como se não ousasse acreditar no que acabara de ouvir. Antes que Coronel Antônio pudesse responder com sua fúria habitual, Cláudia deu passo corajoso à frente, surpreendendo absolutamente a todos os presentes. Antônio, basta desta obstinação, disse com firmeza que Isadora jamais vira na mãe. Nossa filha está bem. Está feliz, encontrou alguém que a ama de verdade. Não é isso que realmente importa para uma mãe? Você também? Virou-se Coronel Antônio para a esposa, incrédulo com a insubordinação pública. Está do lado dela nesta loucura? Cláudia não recuou como teria feito no passado. Em vez disso, caminhou até a filha e tomou suas mãos, ignorando completamente o olhar furioso do marido. Estou do lado da felicidade dela, respondeu, olhando nos olhos de Isadora com amor incondicional. E se ela encontrou isso aqui com este homem honrado, quem somos nós para interferir no plano de Deus? Isadora sentiu as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto, emocionada demais para falar. Mãe, foi tudo o que conseguiu sussurrar. Doutor Expedito, percebendo que a situação emocional complicava perigosamente os negócios, decidiu intervir diplomaticamente. Coronel Mendonça, sugiro que aceitemos a proposta do barão Silva, disse com pragmatismo calculado. É acordo vantajoso para todas as partes e evita possíveis complicações jurídicas e midiáticas no futuro. A ameaça velada sobre possível exposição pública não passou despercebida. Coronel Antônio encarou todos os presentes, um por um, como animal encurralado que finalmente reconhece sua derrota. Finalmente, seus olhos pousaram na filha, não mais com raiva, mas com algo que se assemelhava à triste resignação, misturada com orgulho reluctante. Você realmente o ama? Perguntou com vulnerabilidade inesperada, que quebrou todas as defesas de Isadora. A pergunta pegou-a de surpresa, mas a resposta veio naturalmente, como se sempre tivesse estado ali, esperando o momento certo para se revelar diante de todos. Sim, pai, disse com clareza cristalina. Amo Teodoro mais do que jamais pensei ser possível amar alguém. Ele me deu algo que ninguém nunca me deu, o direito de ser quem realmente sou. Aquela declaração simples feita ali na frente de todos mudou definitivamente algo no ar. O próprio Teodoro olhou para ela com surpresa e alegria mal contida. Coronel Antônio pareceu murchar ligeiramente diante daquela verdade inegável. Então, não há mais nada a discutir, disse finalmente com voz cansada. Virou-se para Doutor Expedito com gesto de derrota. Prepare todos os documentos necessários. Vamos aceitar a proposta do barão Silva. O advogado assentiu, visivelmente aliviado com o desfecho diplomático. Excelente decisão, coronel. Podemos finalizar tudo em meu escritório na próxima semana. E quanto aos meus estudos? Perguntou Isadora, decidida a esclarecer tudo de uma vez por todas.
O senhor disse que me ajudaria a estudar artes se eu voltasse para casa. Bem, não voltarei, mas ainda desejo estudar. Cláudia colocou a mão no braço do marido em gesto suplicante, que carregava décadas de súplicas silenciosas. Antônio, por favor, é tudo o que ela sempre quis na vida. Ele olhou para a esposa, depois para a filha, num silêncio carregado de considerações não ditas e orgulho paterno ferido, mas ainda presente. Pagarei a Academia Imperial, disse finalmente, surpreendendo a todos, mas com uma condição inegociável. Qual? Perguntou Isadora, cautelosa, mas esperançosa. Você vem almoçar em nossa casa uma vez por mês. Sua mãe, nós sentimos sua falta mais do que você pode imaginar. A oferta de paz, ainda que condicional, pegou Isadora desprevenida. Olhou para Teodoro, que assentiu levemente, encorajando-a a aceitar o ramo de oliveira estendido pelo pai. Está bem, concordou ela. Uma vez por mês, religiosamente. Um silêncio desconfortável instalou-se, ninguém sabendo exatamente como proceder após aquela trégua inesperada. Foi Cláudia quem quebrou o impasse, abrindo sua bolsa bordada. Quase me esquecia, disse, estendendo o pequeno embrulho para Isadora. Encontrei isso em seu quarto depois que você partiu. Pensei que gostaria de tê-lo de volta. Isadora abriu o pacote com cuidado e descobriu o pequeno medalhão de Nossa Senhora das Graças, que seu pai não permitira que levasse no dia da expulsão. Obrigada, mãe, murmurou emocionada com um gesto carinhoso. Cláudia hesitou por momento, depois abraçou a filha num gesto impulsivo e demorado. Seja feliz, minha querida filha, sussurrou em seu ouvido. É tudo que uma mãe pode desejar para sua criança. Quando as carruagens finalmente partiram, levantando poeira dourada na estrada, Isadora e Teodoro permaneceram parados lado a lado, observando-as desaparecer na distância. A noite caía lentamente sobre a fazenda, trazendo consigo o coro dos grilos e o perfume das rosas que Beatriz plantara anos atrás ao redor do casarão. Você realmente quis dizer aquilo? Perguntou Teodoro finalmente, quebrando o silêncio contemplativo. O quê? Ela se fez de desentendida, embora soubesse exatamente a que ele se referia. Que me ama, disse ele, virando-se para encará-la. A vulnerabilidade evidente em seus olhos. Foi verdade ou apenas estratégia para convencer seu pai de uma vez por todas? Isadora sorriu, tomando as mãos dele entre as suas com ternura infinita. Teodoro Silva, acho que te amei desde o momento em que me encontrou desmaiada debaixo daquela árvore. Só levei algum tempo para ter coragem de admitir para mim mesma. Um sorriso radiante iluminou o rosto dele, apagando as marcas de preocupação dos últimos dias difíceis. Pensei que era o único sentindo isso, confessou com alívio palpável. Mas tinha medo das diferenças entre nós. Medo do que a sociedade diria. Medo de que um dia você se arrependesse de sua escolha. Ela colocou um dedo gentil sobre os lábios dele, silenciando suas preocupações desnecessárias. Nunca me importei com o que a sociedade pensa, lembra? E quanto às diferenças, elas só me mostram que você teve tempo suficiente para se tornar exatamente o homem que eu precisava encontrar nesta vida. As palavras dela, simples mas profundas, dissolveram as últimas barreiras entre eles. Sob o céu estrelado daquela noite que marcava o início de uma nova fase em suas vidas, Teodoro inclinou-se e, com a gentileza de quem manuseia algo preciosíssimo, beijou-a. Foi um beijo de promessa, de recomeço, de cura mútua. Um beijo que selava não apenas acordo comercial ou trégua familiar, mas pacto sagrado entre duas almas que, contra todas as probabilidades e convenções sociais, haviam encontrado abrigo perfeito uma na outra. 6 meses depois, a capela da Fazenda Vista Alegre, pequena construção colonial que Beatriz havia ajudado a restaurar anos atrás, decorava-se com flores silvestres para a cerimônia íntima de casamento. Isadora, radiante em vestido de seda branca bordado à mão por sua mãe, caminhava pelo corredor improvisado entre os bancos de madeira. Ao seu lado, Coronel Antônio, que insistira em conduzi-la ao altar apesar de todas as divergências passadas. Teodoro esperava-a no altar simples, vestindo seu melhor fraque, com expressão de homem que finalmente encontrara a paz que buscava há tanto tempo. Entre os poucos convidados presentes, Cláudia chorava discretamente de emoção. Alguns vizinhos curiosos, e para surpresa de todos, até mesmo o doutor Expedito comparecera.
demonstrando que os negócios haviam sido concluídos em boa harmonia. O vigário da paróquia conduziu a cerimônia com solenidade apropriada, mas foi quando chegou o momento dos votos que a emoção tomou conta de todos os presentes. Teodoro, com voz firme, mas carregada de sentimento, prometeu amar, proteger e apoiar os sonhos de Isadora pelo resto de seus dias. Ela, por sua vez, prometeu ser companheira fiel e parceira em todas as aventuras que a vida lhes reservasse. Quando finalmente foram declarados marido e mulher, o beijo que selou a união foi acompanhado por aplausos calorosos e lágrimas de alegria. A festa que se seguiu foi simples, mas alegre, com música de viola, quitutes preparados por Cláudia e pelos agregados da fazenda, e dança que se estendeu até altas horas. Durante a valsa nupcial, dançando sob as estrelas no terreiro da fazenda, Isadora sussurrou no ouvido do marido: "Obrigada por me ensinar que o verdadeiro lar não é um lugar, mas a pessoa com quem escolhemos dividir nossa vida." Teodoro sorriu, girando-a delicadamente. "E obrigado por me mostrar que nunca é tarde demais para recomeçar, para amar novamente, para ser feliz." Um ano depois, Isadora formava-se na Academia Imperial de Belas Artes com louvor, sendo uma das primeiras mulheres a conquistar tal feito. Sua tese sobre a influência da paisagem rural na arte brasileira foi elogiada pelos mestres mais exigentes. Teodoro esteve presente na cerimônia de formatura, orgulhoso da esposa, que conseguira conciliar os estudos com a vida de casada, viajando regularmente entre o Rio de Janeiro e a fazenda. De volta à Vista Alegre, Isadora montou seu próprio ateliê no antigo escritório onde encontrara as cartas de Beatriz, transformando aquele espaço de memórias dolorosas em lugar de criação e esperança. Suas pinturas ganharam reconhecimento não apenas na província, mas em exposições na capital, retratando com sensibilidade única a vida rural e as paisagens do interior brasileiro. Em uma tarde dourada de outono, 3 anos após o casamento, Isadora fazia os últimos retoques em sua mais nova obra, um retrato da fazenda vista do pomar, com 2 figuras caminhando de mãos dadas pelos cafezais. Teodoro aproximou-se silenciosamente, envolvendo-a pelos ombros enquanto contemplava a tela. "Ficou perfeito", comentou. "Conseguiu capturar exatamente o que sinto quando olho para este lugar." Ela encostou a cabeça no ombro dele, sentindo a familiar sensação de completude. "Este quadro é especial", disse com um sorriso misterioso. "Tem um significado muito particular." "Ah, é? E qual seria?" perguntou ele, intrigado. Isadora virou-se em seus braços, os olhos brilhando com alegria contida. "É para o quarto do bebê", disse simplesmente. Teodoro arregalou os olhos, processando a informação. "Você quer dizer?" "Sim", confirmou ela, rindo da expressão atônita dele. "Vamos ter um filho, meu amor." A alegria que se seguiu foi indescritível. Teodoro ergueu-a nos braços, girando-a pelo ateliê, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Quando a emoção inicial se acalmou, ele a colocou gentilmente no chão, as mãos repousando protetoramente sobre o ventre ainda plano dela. "Beatriz ficaria feliz", disse ele com voz emocionada. Ela sempre quis que esta casa fosse cheia de vida e risadas de crianças. Isadora sorriu, cobrindo as mãos dele com as suas. "E será, meu querido, será uma casa cheia de amor, arte, música e toda a alegria que conseguirmos criar juntos." Naquela noite, sentados na varanda sob as estrelas familiares, planejaram o futuro com esperança renovada. Falariam sobre nomes para o bebê, sobre como adaptar a casa, sobre os quadros que Isadora pintaria para decorar o quarto da criança. E assim, nossa história de amor e redenção encontra seu verdadeiro final feliz. 2 almas feridas que se encontraram no momento certo, se curaram mutuamente e construíram juntas um futuro baseado no respeito, na compreensão e no amor genuíno. A Fazenda Vista Alegre tornou-se não apenas lar de 2 pessoas que se amavam, mas símbolo de que é possível recomeçar, de que o amor verdadeiro supera todas as convenções sociais e de que a felicidade, às vezes, está onde menos esperamos encontrá-la. Sob o céu estrelado do interior de Minas Gerais, Isadora e Teodoro selaram com beijo terno a promessa de um amanhã construído não sobre expectativas alheias,
mas sobre o alicerce sólido do amor que escolhe permanecer, crescer e florescer, mesmo quando os ventos da vida mudam de direção. E foi assim que a jovem expulsa de casa por ousar sonhar encontrou nos braços de um barão viúvo generoso não apenas abrigo temporário, mas o verdadeiro significado de lar, família e amor eterno.